Gravação iniciada, presidente. Então, pessoal, boa tarde novamente. A gente teve um problema com o link de acesso. Então, eu vou retomar a gravação, né, da nossa sessão de julgamento do dia 8 de abril de 2021, período da tarde, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritin do Vale, Sheila Ares Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência. Antes do problema técnico, nós estávamos indo para o item da pauta de número 105, de relatoria do Dr. Wesley Fernando Machado dos Anjos. A palavra do Dr. Wesley. Liga o microfone, Wesley, que eu te mutei porque eu estava escutando suas tecladas. Tá, liguei só fazendo um ajuste. Bom, estão me ouvindo? Bom, vamos lá. Segundo o item da pauta aí mencionado, o recorrente interpôs recurso voluntário, o senhor Fernando Machado dos Anjos, sobre o auto de infração, IR ano calendário 2006, exercício 2007, devido à constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Segundo o relatório fiscal, as infringências constatadas são as seguintes: omissão de rendimentos recebidas, né, no valor de 256 mil, vida e previdência com imposto retido na fonte de 29 mil, no valor de 199 mil reais, 454 reais. Bradesco, vida e previdência, no valor de 56.942, com imposto retido na fonte de 8.541. Com as alterações acima, o resultado do apurado pelo juízo passivo foi modificado do imposto a pagar, né, de 251,93 para 28.715,88. Em seu recurso voluntário, o recorrente reproduz as mesmas argumentações de primeira instância, pedindo o cancelamento da exigência fiscal, alegando cerceamento de direito de defesa, uma vez que uma das instituições acima citada não respondeu ao fisco quando da diligência realizada, e que as informações seriam necessárias para afastar a omissão que restou não comprovada no processo fiscal, uma vez que a decisão de primeira instância constatou que o HSBC, por meio de documentos, que teria ocorrido, de fato, a operação pela fonte pagadora da Previdência Privada. É o breve relatório. Bom, este caso aqui é um caso que eu estou sugerindo uma diligência e trouxe também, conforme o manual do conselheiro, no mesmo voto aqui até, no mesmo documento, né, a decisão de mérito também. Como dito aí, o contribuinte foi notificado porque deixou de declarar rendimentos decorrentes de resgate da Previdência Privada, informados em DIRF pelo HSBC, Vida e Previdência, no valor de 199 mil, com imposto retido na fonte de 29.918, e Bradesco, Vida e Previdência, no valor de 56 mil, com R$ 8.541,39 retido na fonte. O recorrente discorda do lançamento, alegando que não infringiu legislação do IR, e sim a fonte pagadora, Bradesco, Vida e Previdência, tem informado incorretamente na DIRF os rendimentos tributáveis, alegando, por sua vez, que não recebeu os valores informados da fonte pagadora. Em sua defesa, o recorrente juntou cópia dos seguintes documentos aí: tela de consulta do histórico de pagamento que cita o produto VGBL com o número da matrícula X, as quais relacionam débitos automáticos por anos de 2003, 4 e 5, que não indicam o emitente. Segundo o relato da DRJ de origem, o processo foi baixado em diligência para que fossem esclarecidos os fatos narrados pelo contribuinte e determinou a intimação das instituições financeiras, HSBC e Bradesco Vida e Previdência, que foram encaminhados via postal. Aí cita as folhas. A instituição financeira HSBC encaminhou os documentos sobre os resgates efetuados pelo contribuinte, classificando-os como tributáveis na declaração de ajuste anual no valor de R$ 199.454,21,
foi imposto de renda retido na fonte de 29 mil. A delegacia de origem lavrou o termo do procedimento fiscal realizado na data de 2003, onde informou que somente a instituição HSBC prestou as informações solicitadas. Como existe um indício da prova favorável ao contribuinte, tendo em vista que a fonte pagadora não respondeu ao ofício encaminhado e também da dificuldade alegada pelo contribuinte em obter a prova do seu direito, no sentido de que a alegação que não recebeu o valor informado, entendo ser possível nova diligência. Assim, voto por converter o julgamento em diligência para intimar o Bradesco Vida e Previdência para apresentar provas do resgate efetuado pela impugnante com data, valor do resgate e imposto retiro na fonte, com crédito em conta corrente ou conta poupança, né, ou conta poupança referente ao ano calendário de 2006. Então, eu encaminhei aqui o voto pela diligência. Presidente. Doutora, eu vou passar para o doutor Paulo e doutor João. Eu tenho algumas considerações. Me parece que houve um equívoco na interpretação aqui do acórdão da DRJ, que o acórdão da DRJ julgou procedente em parte a impugnação, e ele excluiu justamente essa infração cuja diligência foi reputada infrutífera. Ele está lá no parágrafo 22 do acórdão. O que diz a DRJ? Analisando os documentos acostados ao processo, verificou-se principalmente pela resposta de diligência efetuada o seguinte: a linha A, com relação à instituição financeira Bradesco e tal, não respondeu ao termo de procedimento fiscal e, assim, não confirmou as informações prestadas em DIF que subsidiou o lançamento. Isso aqui é o que é objeto da diligência proposta por ela. Com relação à instituição financeira HSBC, respondeu e informou até mesmo as contas onde foram creditados valores, confirmando, assim, as informações dos rendimentos tributados no valor de 190 e tantos mil, com retração na fonte tal. Isso acho que não foi suficientemente claro, mas a gente vai para o demonstrativo do acordo, está lá no item 25. Assim, com base, cabe refazer os cálculos para apurar o imposto suplementar, que é o seguinte, aí está lá dentro do discriminativo, omissão de rendimento apurada, que é o que foi mantida pela decisão de peso, 199.454,21. Então, só manteve uma das infrações, essa de 50 e poucos mil, que foi objeto de diligência infrutífera, já está cancelada, não é objeto de lide, entendeu? Então, eu acho que a questão é só julgar improcedente com relação a essa que está comprovada, entendeu? Porque a outra não tem lide para ser apreciada aqui pelo CARF. Aí tem uma ressalva aqui, na emenda que tem uma referência a acréscimo patrimonial a descoberto, é só retificar aqui a emenda, entendeu? Que não é o caso. Me parece que não é o caso, né? Não sei se... As infrações lá estão descritas no sumariados aqui no acordo. São duas as infrações, a HSBC Vida e Previdência, no valor de 199 mil frações, e Banco Bradesco Vida e Previdência, valor de 56 mil frações. Essas 56 mil frações foi cancelado, entendeu? Então, realmente não cabe outra diligência por uma matéria que não é sequer litigiosa aqui no CARF. Ok. Doutor Paulo, mais alguma consideração? Não, só. Vou passar para o João, então. A minha consideração, agora já perdeu todo sentido, porque o Paulo já explicou claramente aí que a parte não comprovada na diligência, que é do Bradesco, foi excluída. Mas, tratando apenas a questão da tese, o contribuinte poderia, que está se tratando de VGBL, ele poderia facilmente fazer essa prova em seu favor se ele estiver divergindo do valor informado pelo banco. Basta ele apresentar o extrato bancário dele, que isso certamente ele tem acesso. Não é uma prova difícil você comprovar quanto é que foi resgatado do VGBL. É uma prova muito fácil. Então, se ele entendia que o valor resgatado do Bradesco não era aquele, ou mesmo do Bamerinos, do HSBC não era aquele, basta trazer o extrato bancário. Mas bem colocado pelo Paulo. No caso do HSBC, o banco reafirmou e apontou os créditos feitos nos valores que haviam sido informados na dívida. Então, não tem como dar provimento ao recurso em relação ao HSBC.
parece-me que a informação do contribuinte no recurso foi de dificuldades da diligência, localizar essas informações. E aí eu levei isso em consideração. Então, por mais que tivesse sido fácil ou não, na nossa interpretação, ele relatou uma dificuldade. E aí, por isso que eu tinha dado essa interpretação. Paulo, você está sem microfone. Luiz, só perguntando, você entendeu isso que eu coloquei, desse equívoco, dessa pouca clareza do acordo, né? Recorrido. Eu entendi o relatado ali, eu só estou confirmando aqui, eu ter a certeza aqui na decisão de primeira instância, porque eu entendi a não clareza do acordo. O de 56 mil, no caso, não ficou objeto, é isso? Foi o que tu falaste, não foi objeto. Só foi mantida aqui uma infração de 199.454,21, está no demonstrativo de cálculos, aqui no parágrafo 25. Isso aqui corresponde somente a uma das infrações, que é a infração relativa aqui ao... Deixa eu ver. Porque na descrição dos fatos de enquadramento legal, na folha 5, ele descreve ali as duas infrações, né? Isso, aí uma delas foi cancelada pela decisão de piso e a outra foi mantida. Tanto que foi procedente em parte, entendeu? Então, alguma coisa ele levou. E levou isso, é do Bradesco. E aí eu estou pedindo a diligência de quem aqui mesmo? Deixa eu ver. Do Bradesco. Tá ok. Deixa eu só pegar aqui o... Tá. Estou localizando aqui a decisão de piso. Então, eu vou encaminhar o voto, né? Registrando ali a ocorrência da ementa, né? Que tem que fazer a parte alterada ali. De fato, a decisão de piso retirou, então, ali a questão do... Deixa eu ver se é do Bradesco. Ela ficou meio confusa a decisão. Então, eu vou negar provimento em razão da constatação com relação à instituição, responder informando que os resgates realizados na instituição financeira HSBC informou até mesmo as contas onde foram realizadas ali, a instituição respondeu, confirmando assim as informações de rendimentos tributáveis no valor de 199 mil. E aí, em relação ao Bradesco, que foi retirada da autuação, eu não tenho, então, algo que me pronunciar, né, em relação a isso no voto. Então, eu vou negar provimento ao recurso, já que os valores omitidos deveriam ter sido declarados e recolhidos ao fisco. Ok. Mais alguma consideração, pessoal? Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanho, senhora presidente.
Também acompanho. Então, item 105, né? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a decadência, deferir o pedido de diligência e negar provimento ao recurso. Teve decadência e teve diligência, não teve, Wesley? Deixa eu checar aqui no voto, que eu peguei da sua conclusão. Eu não vi a questão da decadência aqui não, Wesley. Está sem microfone. E teve uma preliminar de cesseamento de direito de defesa. Deixa eu ver aqui. Porque eu deixei o voto, acho que colado ali. Ok. Não tem a decadência, tá? Porque E na preliminar, nós temos cesseamento de direito de defesa, que eu não estou acatando. E no mérito fez um pedido, ele fez um cesseamento de direito de defesa porque não teria tido a resposta da instituição financeira, né? Mas, e solicita, inclusive, né? E no mérito ele somente faz ali um pedido bem simples. Tá, vou colocar. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar e deferir o pedido de diligência e negar provimento ao recurso. Ok? Isso. Ok, depois eu ajusto o voto. Né? Ajusta lá a sua conclusão. Okay. Doutora Fernanda, agora com o item 106 da pauta, Geraldo Gonçalves. Olha a caderninha aqui do estudante. Bom, esse se trata de omissão de rendimentos do trabalho e compensação indevida dos impostos de renda retido na fonte, tá? Tanto a DRJ quanto o meu voto, no qual ratifico o entendimento da DRJ, primeiro ponto que vale ser salientado é que ele não contesta a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte, o que passa a ser um objeto, um ponto sem litígio, e passa direto para a cobrança no processo apartado. Ele questiona a vedação ao confisco, e tanto a DRJ quanto eu no meu voto, afasto tal entendimento, não se aplica, bem como não se analisa questões constitucionais em sede de litigância administrativa. Basicamente, o recurso voluntário acaba se focando na multa de ofício de 75%, o qual claramente não pode ser afastado, isso que decorre de lei, né? Quanto aos juros e Selic, também decorrem de disposição legal, não há como não ser aplicada. Eis que cabe à autoridade administrativa a aplicação correta da lei. No mais, apenas existem meras alegações em sede de recurso voluntário, não há uma defesa clara e direta da omissão de rendimentos oriundos do trabalho, e sim da multa de 75%, motivo pelo qual nego provimento ao recurso voluntário e é como voto. Então teve a multa também, né? Então é um conhecimento parcial, né? Não, basicamente o recurso voluntário foi da multa. Tá, não, mas aí ele questionou a questão constitucional da multa, né? Não, ele fala basicamente, fala a questão do confisco, né? Uhum. Mas a questão do confisco eu realmente afasto o conhecimento. Mas ele fala basicamente da não aplicação da multa, não só pelo confisco. Ah, tá, tem outras questões. Então, assim, eu alego que quanto à questão do confisco não se aplica tal análise em sede administrativa, e no mais, entendo que não pode ser afastada por questões de disposição legal, bem como juros Selic, né, também decorrem de lei. Cabe à autoridade administrativa a aplicação adequada da lei. Como tá negando provimento ao recurso. Perfeito. Ok, alguém tem algum questionamento? Só destacando, doutora Fernanda, que eu não vi o recurso, mas se ele alegou a Selic, a aplicação da Selic como taxa de juros, aí cabe também a súmula.
Súmula 4, sim. Eu sempre coloco a súmula. Acho que eu coloquei também. Acompanho, doutora Sheila. Ok. Dr. Wesley. Tá no súmula CAF, tá no voto, tá? Eu Dr. acompanho, Wesley. presidente. Dr. Kleber. Eu tenho considerações, viu? Diga, Paulo. Ele Então, antes de eu botar pro Kleber, vamos voltar, então. Eu tinha pedido uns minutinhos para mim analisar o processo. O contribuinte questionou aqui, em sede de impugnação, a cobrança de imposto de renda sobre juros de mora. Me parece que isso também foi reiterado no recurso voluntário. Então, eu acho que tem uma questão aqui de sobrestamento, entendeu? Verdade. Qual é a folha que você tá, Paulo? Bom, na decisão de piso é a folha 81. É porque a gente tá sem um e-processo, né? Tá lá na tua pasta, né? Deixa eu ver se eu não abri um processo errado aqui. É Geraldo Gonçalves? Isso. Então, é na folha 81 e o recurso voluntário, deixa eu achar ele aqui. Tá em março. Tem na minha pasta de março, Sheila, também. Tá. Você O recurso acessa. voluntário está nas folhas 95 e seguintes. Ele vem do direito. A questão é simples, está ligada à natureza jurídica dos juros moratórios, que a partir da vigência do Código não mais deixou espaço para especulações na medida que está expressa a natureza indenizatória dos juros de mora. Então, eu acho que realmente aqui se discute a incidência do imposto de renda sobre juros de mora. Eu não entendi imposto de renda sobre juros de mora, não. Ele fala sobre os juros na aplicação da multa. Não, está aqui na 96, vou ler de novo. A questão é simples, está ligada à natureza jurídica dos juros moratórios, que a partir do novo Código Civil não mais deixou espaço para especulação, na medida que está expressa a natureza indenizatória dos juros de mora. Aí ele vai encaminhando toda a argumentação de não incidir juros de mora sobre imposto de renda sobre juros de mora. Ele vem na sequência, as parcelas salariais são consideradas como remuneração, ou seja, rendimento objeto da incidência de imposto de renda. No entanto, em se tratando de indenização, não há rendimento algum, e como tal, não incide imposto de renda. Então, teve a discussão dos juros de mora no acordo recorrido, e ele reitera isso aqui no recurso voluntário, entendeu? Mas eu fiquei na dúvida se isso ele não está questionando só a natureza dos juros. Não, ele está questionando aqui, não é a natureza dos juros de mora do crédito tributário, não. É juros, ele está na natureza, a incidência do imposto de renda sobre esses juros de mora. Mas não incide imposto de renda sobre os juros de mora aí nesse caso? Mas isso não está no lançamento. Ele não recebeu nenhuma. Ele recebeu alguma ação judicial para estar recebendo juros? É isso que eu tô perguntando. O lançamento fiscal decorre omissão de rendimentos do trabalho com sem vínculo empregatício. Provavelmente aí tem os juros de mora, entendeu? Mas não tem imposto de renda sobre os juros, PC. É isso que eu estou tentando entender. Não está na lid isso. Isso está na lid porque foi ele está argumentando uma coisa totalmente fora do lançamento. Ele entrou com recurso voluntário, entendeu? Eu não entendi. Eu preciso entender. Porque aqui, ó, no lançamento, o que eu vejo aqui no lançamento é o seguinte. Da análise das informações constantes da Secretaria constatou-se omissão de rendimentos tributáveis em virtude do processo tal, no valor tal, trabalhista. A intenção trabalhista. Ação trabalhista, e foi enfrentada a questão do imposto de renda sobre juros de mora na decisão recorrida, e ele, no recurso voluntário, ele volta a atacar isso, entendeu? Entendi. Então teve um processo. Tá indo tudo bem, aí tá na lid, sim. Tá. Então, o caso de sobrestar. A emenda do acordo recorrido, omissão de rendimento, juros de mora sobre verbas trabalhistas, tributação,
No caso dos rendimentos recebidos em ação trabalhista, o imposto incidirá no mês do recebimento sobre o total dos rendimentos tributados, inclusive juros e atualização monetária. Então, isso foi objeto da decisão e foi recorrido, entendeu? Sim. É o caso de sobrestar. É porque eu não consegui entender isso aqui, porque na parte da DRJ, só se ele está questionando as duas coisas, ele atira para os dois lados. Porque aqui eu estou na página... questionou tudo. Questionou Pronto. a taxa Selic. Porque ele fala da também. vedação, ele fala da vedação com fisco aqui primeiro, que está na página da DRJ. Depois, no mérito, multa de ofício. O contribuinte solicitou em sua contestação a inaplicabilidade da multa de 75%. No entanto, cumpre esclarecer que a multa de 75% foi aplicada no presente caso com base no artigo 44 do 9.430. Pronto, aí traz aqui. Ademais, de acordo com o inciso 6º do artigo 97, somente a lei pode estabelecer hipótese de exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário. Então, aqui neste ponto da DRJ, eu estou vendo apenas, ele solicitou a exclusão da multa de 75%, tá? É o que está aqui, a multa de ofício, mérito, multa de ofício. Está na E-Folhas 80, tá, da DRJ. Depois vem juros moratórios. 16. No presente caso, resta evidente que recebeu rendimentos decorrentes da Justiça do Trabalho, analisando os cálculos. Observa-se que a fiscalização não considerou os juros moratórios sobre verbas isentas. A defesa arguiu, em síntese, sobre o valor referente juros moratórios recebidos em ações trabalhistas que não incide imposto de renda. Isso está bem claro aqui. Está bem claro aqui que ele está contestando a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, entendeu? A questão foi levantado... Ainda que ele não tenha razão, entendeu? Vamos supor que não tivesse sido levantado. Aqui no recurso voluntário, ele vem com essa tese de novo, entendeu? De que não incide imposto de renda sobre essas verbas aí que seriam juros de mora. E a adesão de piso afirma que incide, entendeu? Então, eu tenho para mim que realmente considerou tudo. Mas em que parte a DRJ fala que incide imposto de renda sobre juros? Só para eu ficar claro para mim. Nessa sequência da análise dos juros de mora, lá no último parágrafo deve ter isso, entendeu? Analisando os autos, reputa-se corretos os cálculos efetuados na autuação tal. Incluíram na base de cálculo a parcela de juros proporcional ao total das verbas trabalhistas tributadas. Ou seja, entrou juros de mora no ponto da infração, não tem dúvida, entendeu? Porque em nenhum momento eu consegui ler aqui juros sobre imposto de renda. Eu só vejo aqui realmente juros sobre rendimento tributável. Isso não incide imposto de renda sobre juros, entendeu? Não é juros sobre... não se discute aqui questão se o juros é sobre rendimento tributável ou não, mas se incide ou não imposto de renda sobre juros. E isso foi enfrentado por essa decisão, entendeu? E é natural que tenha sido enfrentado porque, em regra, toda ação trabalhista traz embutido juros de mora e a visão da Receita é que incidir imposto de renda. Então, olhou para uma ação trabalhista, em regra, tem juros de mora tributado ali. Se o contribuinte vem se defendendo que não incide imposto de renda sobre os juros de mora, que é o caso, entendeu? Aí vai para a linha do sobrestamento. Ele se defendeu disso na impugnação e reiterou isso no recurso voluntário. Então, os juros que ele questiona no recurso voluntário é esse, é a tributação dos juros de mora recebida em ação trabalhista. Então, e Paulo, esses juros foram levantados na fiscalização? Eu não me dei o trabalho de ver claramente se está ou não está, entendeu? Total do valor retirado por autor, 4 do tal,
total do imposto retido, valor devido. Aqui na autuação não tem normalmente a autuação não entra nesse detalhe de falar, de discriminar as parcelas, entendeu? Normalmente pega o alvará que foi pago por contribuinte, junto o valor do imposto retido na fonte, que integra o valor bruto, disso tudo deduz as despesas judiciais e chega no valor esperado na DRPF, entendeu? O fiscal, como reputa tudo tributável, ele só vai detalhar aqui se ele entender que tem uma verba isenta, e ele vai excluir se isso estiver evidente para ele. Aí excluir 13º, FGTS, férias indenizadas, isso quando exclui o fiscal explicita, entendeu? Mas se ele não explitou nenhuma exclusão aqui, entendeu? Porque não vislumbrou nenhuma verba não indenizatória. A DRJ veio e votou dizendo que sim, incide imposto de renda sobre essas verbas. Sim, ok. Ficou muito confuso para mim, porque realmente eu não consegui identificar imposto de renda sobre verba. Eu vi basicamente a discussão, tanto que no próprio pedido dele, ele também solicita o afastamento da aplicação de 75% dos juros. Mas, como você tem mais experiência aqui, para mim não tem problema, pode sobrestar. Mas para mim, tanto no recurso voluntário quanto na DRJ, para mim não ficou claro que se estava questionando o imposto de renda sobre os juros, e sim o afastamento da aplicação dos juros de 75%. Ficou muito confuso para mim. Pela leitura do Paulo... Tem um cálculo de liquidação da sentença que evidencia a existência do juros de mora, que prevê um valor bruto de 575 mil, que deve ter sido atualizado até a época do levantamento, né? Sim. E gerou o valor considerado na inflação. O pedido dele requer, em caso de manutenção do auto de infração, que seja afastada a multa de 75%. Esse é o pedido dele. Não, esse é o pedido final, mas ele faz vários pedidos lá na impugnação dele. Ele tem toda uma linha de argumentação falando sobre a não incidência do imposto de renda sobre juros de mora. Aí, caso isso seja vencido, ele pede isso aí também. Entendeu? Ok. Para mim, pela leitura que o Paulo fez, está claro que é IR sobre juros. E é o caso de sobrestamento mesmo. Então, eu vou colocar aqui que vai tirar via despacho. Pode ser? Pode. Eu faço um despacho, é isso? Ele vai sair com despacho. Você vai ter que fazer um despacho de sobrestamento. Tá bom. Concordam? Vocês acham que é o caso de IR sobre juros? Doutor João? Para mim, não tem dúvida, porque a decisão de primeira instância já deixou muito claro, inclusive claro quanto à incidência sobre essa parcela. Então, tá... Sim. Então, eu vou colocar aqui então, tá? Item 107, Henrique de Freitas Alves Pinto. Acho que é a doutora Fernanda também. Isso. Esse caso aqui é a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica indevidamente classificados na declaração de imposto de renda pessoa física. Tá, o que é esse caso aqui, resumindo para vocês? Eu vou passar pelos pontos principais, mas só para resumir, ele era sócio da empresa, ele recebeu um valor de 103 milhões a título de dividendos, tá? Ele colocou na declaração como rendimentos isentos, porque argumenta que os dividendos seriam isentos, e veio a fiscalização ao fazer análise e intimar por diversas vezes, só para fazer um pequeno histórico desse processo, ele foi intimado diversas vezes para poder responder ao processo, não conseguiu, não se achava, foi para edital, aí a Procuradoria lançou em dívida ativa, aí ele entrou com processo judicial, conseguiu fazer com que fosse cancelado essa inscrição em dívida ativa, que fosse reintimado, aí foi reintimado, e aí na intimação ele recebeu o auto, e foi solicitado diversas vezes que ele demonstrasse as demonstrações financeiras da empresa para comprovar que houve lucro no ano, tá? Que se refere ao exercício de 2008, ou seja, que havia lucro para que pudesse ser distribuído dividendos e que tais dividendos pudessem ser considerados como isentos. Então, vamos lá. Tanto no meu voto quanto na DRJ, quanto a questão da nulidade, ele fala, né, sobre a questão de intimação via edital, que teria infringido o contraditório em ampla defesa, motivo pelo afasto
tal alegação, tanto que ele foi reintimado novamente depois de ter conseguido lá a decisão judicial para que fosse intimado pessoalmente. Então, não teve nenhum prejuízo ao contraditório, ampla defesa e ao procedimento administrativo fiscal, de acordo com o decreto. Quanto à decadência, ele, novamente, como diversos outros casos, a gente vê que alguns contribuintes, eles argumentam que seria um fato gerador mensal, mas a gente tem um entendimento já pacificado de que se trata de um fato complexível com o fato gerador anual e começa-se a contar no ano subsequente ao exercício a que se refere o lançamento. Quanto à reclassificação dos rendimentos que foram considerados como dividendos pelo contribuinte, muito claro, eu coloquei no meu voto e também tem na legislação de forma muito clara, mencionado também pela DRJ, que somente não se sujeitam à tributação quando os valores não ultrapassam o resultado contábil ou os lucros e reservas acumulados. Os 103 milhões de lucros recebidos pelo contribuinte nem sequer foram apurados a este título. Ele foi intimado e reintimado diversas vezes para demonstrar, né, que teria havido tal lucro e que teria sido oriundo, de fato, de algum lucro passível de distribuição de dividendos. Vale salientar demais que a DIPJ da empresa no ano de 2008 apurou prejuízo e sequer distribuiu lucro de acordo com a declaração de imposto pessoa jurídica. Quanto à inconstitucionalidade, não procede as alegações de inconstitucionalidade de tal lançamento por ausência de competência do Poder Administrativo. Ele traz diversas decisões administrativas e judiciais, a quais não tem nenhum caráter vinculatório ao caso concreto. E quanto ao pedido de diligência também, afasto por não ter nenhum fundamento. Então, basicamente é isso, é um processo grande, é um processo em que, no valor alto, né, de 103 milhões, mas basicamente o cerne da questão se trata em se considerar tais rendimentos como isentos ou não. E entendo, com base na documentação acostada aos autos, que não tem nada que leve a corroborar a existência de lucro no exercício de 2008 para que fosse pautada a distribuição de dividendos e, por via de consequência, fosse considerado como isento para o sócio. Então, esse é o motivo pelo qual mantenho o lançamento fiscal, porque eu entendo que não tem superganho legal para dar suporte à isenção de tais valores, como se dividendos fossem. Eis que, repito, a DIPJ do ano de 2008 apurou prejuízo. E nem tem qualquer registro contábil de distribuição de lucros. Ok. Alguém tem alguma ponderação? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, o item 107, Henrique de Freitas Alves Pinto, acorda aos membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Item 108, do Dr. Wesley, Sebastião Paulo José. O som não está assim. Ok. Sebastião Paulo José, nós temos aqui um auto de infração referente a IR, ano calendário 2002, exercício 2003, que tratou ali a infração de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebido de pessoa física no ano calendário de 2002, e falta de recolhimento obrigatório do imposto de renda, Caneleão, nos meses de janeiro a setembro de 2002. A decisão de primeira instância foi
reduziu a multa isolada para 50%, mantendo-se as demais disposições do crédito fiscal. Em seu recurso voluntário, que reproduziu as razões de primeira instância, acrescenta o seguinte: nulidade do auto de infração, né, segundo o recorrente, em razão do suposto erro material da decisão de primeira instância, que excluiu parte dos valores da base de cálculo, ocorrência da decadência, cessamento do direito de defesa de indeferimento de prova testemunhal pericial, e no mérito aduz que não se beneficiou sozinho dos valores repassados a ele, por pessoa física, cliente de seu escritório de advocacia, aduzindo que seus sócios também foram beneficiários da verba recebida. De anulação. Nas preliminares, cessamento de defesa, em razão de que teria sido excluído valores da base de cálculo, e aqui até uma certa confusão incorreu o recorrente, e entendeu que os valores seria incorreto cobrar a quantia remanescente do recorrente. Quanto ao que foi excluído de forma correta pela DRJ, reduzindo a multa isolada de 50%, não há reparo a ser feito. Pelo contrário, determinado procedimento beneficiou o recorrente, o que deveria, em sede de recurso, contestar o percentual à matéria, e não a exclusão de valores da base de cálculo que beneficiou o contribuinte, sob pena de ocorrência do Instituto da Reformácia Impégios, para que tivesse sido alguma nulidade para que tivesse tido alguma nulidade deferida, né, no caso, deveria ter ocorrido a alteração do critério jurídico adotado pela fiscalização, consoante a decisão de primeira instância, o que não foi o caso, assim, sem razão, a recorrente. Ou seja, ele disse o seguinte: olha, conforme, já que é para, como é que vão cobrar 50% da multa isolada ali de mim, se a primeira instância já excluiu da base de cálculo isso, os outros 50%, ela não poderia cobrar o remanescente. Ao invés de atacar de maneira a pedir o restante, né, excluir o restante, ele disse que não deveria ser cobrado. Então, ele não conseguia acatar não só esse pedido, como também a possibilidade, dado ao ano calendário, de excluir por completo, né, a multa isolada, o remanescente da nossa súmula, que nós temos aqui a 147, sobre a multa isolada, que a partir de 2007 e 2008 seria devido. Então, não teve como acatar isso. Outra nulidade alegada diz respeito ao indeferimento de oitiva de testemunha e de produção de prova pericial. Nesse termo, alega cerceamento do direito de defesa, e sem razão recorrente. O julgador pode deferir perícia ou diligência somente nos casos de dúvidas ou que possam esclarecer determinados procedimentos da autuação ou em situações que o recorrente não tem possibilidade de produzir a prova que se pretende, o que não é o caso dos autos. Faço aí também as fundamentações da decisão. Da prejudicial de mérito, decadência. Alega o recorrente a decadência, que teria ultrapassado 7 anos da notificação. Entretanto, não há decadência ao presente caso. Isso porque o contribuinte foi intimado em 10/3/2006 e a ocorrência do fato gerador se deu em 31/12/2002, portanto, o direito da Fazenda Pública se extinguiria em 31/12/2007. Então, portanto, estaria dentro do prazo quinquenal. Da omissão de rendimentos, foram tributados, então, aí os rendimentos sem vínculo empregatício recebidos da pessoa física, como já relatado, que decorrem de honorários advocatícios. Não obrigou o contribuinte justificar, né, esses recebimentos, no sentido de não ter declarado, no caso, a tributação. Então, houve omissão de valores não oferecidos à tributação, que o contribuinte não conseguiu afastar as acusações fiscais. Das deduções das custas processuais mencionadas. Alega o recorrente que parte dos valores foram despesas tidas com o desenvolvimento da atividade de advocacia desenvolvidas.
ocorre que os valores omitidos indicados como despesas de custas processuais, caberia ao recorrente comprovar que tais verbas é indicado como valores de custas e emolumentos. E não existe nenhum registro dos valores em livro caixa. Não há nenhuma formalidade apresentada pelo contribuinte, apenas documentos que poderiam ser dedutíveis, sem, contudo, observar a legislação em vigor. Ou seja, não realizou ali a contabilidade devida dessas operações para fins até do benefício de dedução. Cito as legislações, digo que a prova em processo administrativo fiscal caberia ao recorrente e não caberia à autoridade fiscal ajustar a contabilidade dele, uma vez que o ônus desse registro, de registrar a movimentação, né, o ônus de registrar a movimentação do fluxo de caixa da sua atividade é dele próprio. Então, voto conhecer do recurso voluntário, não acolher as preliminares arguídas, para no mérito negar provimento ao recurso voluntário, é como voto. Ok. Doutor Paulo pediu a palavra. Eu só faço uma observação aqui por preciosismo, entendeu? Para evitar, eventualmente, algum embargo, por o contribuinte não entender bem algum ponto da decisão, né? Então, o relator faz referência aqui ao artigo 56 da Lei 7.713 para afastá-lo no caso, entendeu? Que trata da dedutibilidade dos rendimentos, dos honorários advocatícios, das despesas judiciais, aí incluídos os honorários advocatícios, dos rendimentos recebidos acumuladamente. E não é o caso, acho que não tem nenhuma linha de defesa alinhada com esse fundamento aqui, entendeu? O que ele quer é que seja deduzido dos honorários que ele recebeu, a parte que ele passou para terceiros. Aí seria uma questão mais de livro caixa. Se ele pretendesse fazer isso, ele teria que estar estudado no livro caixa, não nesse dispositivo aqui. Que trata dos eu acho que eu retirei esse dispositivo, não? Ah, não, está aqui. Tirar isso não traz prejuízo nenhum para a inteligência do acordo, entendeu? Só suprimir o acordo, continua perfeito. É só sugestão, entendeu? Para evitar. Mas eu acho que eu retirei isso, Paulo. Será que eu abri no lugar errado? Ou talvez eu tenha aberto antes de você retirar, talvez, né? Eu acho que sim, eu troquei. Eu fiz as considerações ali que tu falaste, eu coloquei, eu troquei. Então, de repente, eu copiei antes disso, entendeu? Tá ótimo, então. É isso. Acho que foi isso aí. Beleza. Eu tirei o artigo 56 ali que tu mencionaste. Do acumulado ali. Só isso. Se tu quiseres abrir de novo, na pasta, tá lá. Não precisa não, tá tranquilo. Você tá com ele aberto aí, tá, e todo mundo já viu, entendeu? Tá ótimo. Isso. Eu fiz a troca. Ok. Então, mais alguma consideração? Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Acompanho, relator. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, item 108, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Item 109, Ari, do doutor Wesley também. Esse aqui tem um questionamento do Paulo sobre uma argumentação do regime acumuladamente, que eu tenho o recebido, né, de forma acumulada, que eu tenho uma posição, e o Paulo acho que vai exprimir outra ideia na aplicabilidade deste entendimento. Então, deixa eu abrir aqui também na parte do recurso, para deixar ele aberto. Passando ao voto, trata-se de recurso voluntário, promovido aí por Ari de Souza.
A notificação de lançamento foi lavrada em 2008, em face do contribuinte. Exercício 2007, ano calendário 2006, apurando o IR no valor aí especificado. No procedimento de revisão do ajuste anual, foi apurada a infração ou omissão de rendimentos da Caixa Econômica Federal, compensando-se o imposto retido na fonte, de R$18 mil. O recorrente apresenta recurso voluntário nos seguintes termos: preliminar em razão de erro na identificação do autuante, alegando que a notificação não contém a autoridade que a expediu, precariedade da descrição dos fatos, e no mérito alega que não devem ser tributados valores a título de dano moral, de dano material, perdão. Os valores recebidos decorrem da ação ordinária, número X, proposta pelo impugnante, em face da União Federal, e que dela resultou a condenação da ré a indenizar materialmente o autor pelo ato arbitrário de sua exclusão das fileiras do Exército Brasileiro. Que o patrono do recorrente da ação judicial deixou de efetuar a comunicação prevista na IN 491 de 2005, de que a verba seria isenta. Pede a sua exclusão da verba dos honorários advocatícios na quantia de R$180 mil. Que o crédito tributário não possui certeza nem liquidez, contestando a base de cálculo, devido e tecendo as argumentações sobre o quanto a ser exigido na presente autuação. Então, passando ao voto, na alegada preliminar de nulidade, há ali a descrição, sim, do auditor fiscal da Receita Federal, com sua matrícula, nome. Então, não acato preliminar alegada pelo recorrente. Também sobre a precariedade da descrição dos fatos e da inexistência da prova, não assiste razão. Porque o sujeito passivo conseguiu, obviamente, com base em todas as informações, apresentar sua defesa e informar, inclusive, quais eram as verbas, né, tendo o enquadramento legal aplicado correto ao caso, então não há nulidade. Passando ao mérito, foram omitidos a tributação aos valores recebidos da pessoa jurídica, referente ao rendimento recebido acumuladamente decorrente aí da ação judicial já citada, em razão de pagamento da condenação a título de salários acumulados, e em decorrência de ato arbitrário de sua exclusão das fileiras do Exército. Então, passando a legislação abaixo, eu deixei aqui a informação da súmula CAF número 12, que é sobre o beneficiário do imposto, que ele seria, uma vez que não recolhido pela fonte pagadora, ele é o responsável pelo recolhimento e informação dessa verba. A verba atribuída teria sido considerada isenta pelo recorrente em razão de que entende seria a título de lucros cessantes ou verbas do dano emergente. O artigo 39, aplicado à época dos fatos geradores, do decreto ali 3.000 de 99, né, elenca todas as hipóteses de isenção do imposto de renda, inclusive as indenizações tidas como isentas do tributo. Portanto, o que deve ser considerado é que uma verba não tem natureza indenizatória pela simples convenção entre as partes. Isso porque as verbas indenizatórias verdadeiramente são aquelas que têm por finalidade recompor o patrimônio econômico ou compensar uma perda incorrida, ainda que não material. Porém, para que tivesse tido efeitos perante a seara fiscal, as verbas pagas deveriam ter sido discriminadas, para aí sim haver verificação da natureza jurídica do pagamento realizado. Fato esse que não ocorreu de forma clara. Quanto aos lucros cessantes, esses são rendimentos tributáveis, segundo o enquadramento do artigo 55, inciso 6º, do decreto já citado aqui, do Regulamento de Imposto de Renda. Sabe-se que os lucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso. Cito doutrina aqui para exemplificar e embasar o voto. Quanto ao dano material, e aí a doutrina fazendo menção honrosa aqui a quem eu citei, que seria Caio Mário da Silva Pereira, citado por Silvio de Salvo Venoso, né? Explicando ali o dano emergente e o lucro cessante, a diferenciação dos dois.
Quanto ao dano material, verifica que o pagamento decorre de verbas salariais que seriam devidas enquanto o recorrente estivesse no cargo da qual teria sido exonerado. Para que seja afastada a exigência descrita no lançamento fiscal, é necessário que os valores recebidos a título de indenização se preste a recompor o patrimônio lesado, seria indenização material, e que configure uma reparação e não um acréscimo patrimonial. A premissa indenizatória, que visa atender a algum dano moral ou material, desde que seja com o intuito de recompor o patrimônio, tem caráter reparatório, e como tal deve haver o reconhecimento da não incidência do imposto de renda. Cito aí dispositivos também do Código Civil, embasando o voto, precedentes explicativos também sobre as diferenciações de dano patrimonial, material, exaustivamente colocado também, e, portanto, eu não estou acatando aí as argumentações do recorrente contra o dano emergente, por exemplo, que seria tudo aquilo que foi efetivamente perdido no patrimônio da pessoa lesada, enquanto os lucros cessantes representam que a vítima razoavelmente deixou de lucrar em razão da evento danoso, já explicado aqui exaustivamente. Portanto, a premissa indenizatória que visa atender algum dano moral ou material, já repetido, tem caráter reparatório e a alegada incerteza e liquidez da autuação não procede também, já que os cálculos decorrem da constatação de valores recebidos e não declarados como tributáveis, sendo eles certos e de correta identificação pela fiscalização. Esse é o voto, presidente. E aí, passando a uma interpretação no sentido de que aqui há uma posição diferenciada do Dr. Paulo, que eu tratei das verbas dos rendimentos recebidos acumuladamente no período, conforme a decisão lá, destacadas para RRA, interpretação do STF. Eu apliquei aqui essa interpretação, entendendo que, ao questionar todo o recurso, o contribuinte também estaria passível de ter essa aplicabilidade do RRA acumuladamente aí. Então, eu tendo a conhecer, a aplicar essa regra diante da decisão com repercussão geral do STF, em que pese o recorrente expressamente não ter citado isso no seu recurso, porque compreendo que ele atacou de forma a pedir o cancelamento também porque ele teve uma interpretação de que a verba seria indenizatória, enfim, fez toda uma argumentação e solicitou ali o cancelamento. Então, eu estou chamando essa decisão em sede de repercussão geral para conhecer o recurso voluntário, não colher as preliminares arguídas e dar parcial provimento para que o imposto de renda pessoa física sobre os rendimentos recebidos acumuladamente sejam calculados utilizando as tabelas e alíquotas do imposto vigentes no mês em que a parcela foi reconhecida como devida, na decisão judicial, segundo os critérios estabelecidos pelo RESP 1470.720, mantendo as demais disposições do auto de lançamento. É como voto, presidente. Ok, vou passar a palavra para o doutor Paulo, então. São duas as questões. Realmente eu tenho uma posição divergente com relação a esse pedido desse deferimento da tributação pelo regime dos rendimentos acumulados quando não tenha sido pedido, entendeu? Porque isso vai implicar uma forma de tributação que, em regra, favorável ao contribuinte, mas não necessariamente o será, entendeu? Você não sabe que rendimento ele teve ao longo desse período. É possível que, entrevistando pelas alíquotas vigentes à época, se ele tinha rendimento declarado, isso acaba indo tudo para a faixa máxima. Existe um parecer da PGFN que estipula critérios para fazer esse cálculo, entendeu? Que exige atualização monetária do valor que ele devia para confrontar com o valor que ele teria de restituição. Então, isso não necessariamente vai ser favorável ao contribuinte, entendeu? Então, acho que se ele não pediu, eu acho que a gente não deveria conceder. Agora, tem uma outra questão. Ele pediu na impugnação
e foi negado, e ele reiterou no recurso voluntário, que é a dedutibilidade dos honorários advocatícios incorridos. Ele cita, acho que em torno de R$180 mil. E eu não consegui visualizar isso no seu voto. Eu não sei se efetivamente, me parece que não foi enfrentado no voto, mas eu posso ter feito uma leitura precária, né? Porque a gente lê um pouco rápido, né? É grande voto. Você lembra de ter enfrentado isso, Wesley? Eu vou ter que dar uma olhadinha aqui. Eu acho que não. A dedutibilidade dos honorários advocatícios, eu acho que ele pediu, mas já estaria sido deduzido, viu? Ele pediu, mas, salvo engano, já teria sido deduzido os honorários ali, ofertados à fiscalização, o recebido. Vou tentar achar aqui, o que a decisão de piso falou sobre isso. O contribuinte pagou... A decisão de piso falou o seguinte: quanto aos honorários advocatícios, alega o sujeito passivo que deve ser excluída a verba de R$180 mil, que consta do recibo de folha 35. O referido documento é assinado por Sueli Edital e sequer traz o seu registro profissional na OAB. Também não é possível fazer qualquer vinculação entre ela e a ação ordinária número tal. Sueli de Andrade não consta como advogada do autor da causa e nem registro relativo ao processo no sítio da internet, e o contribuinte, por sua vez, não apresentou contrato de prestação de serviço com a profissional. Então, não acolheu por isso, entendeu? Não sei se no recurso voluntário ele complementou as provas para suprir essa deficiência. O que você acha de uma vista de mesa para dar uma olhadinha nisso? Não precisa não, porque olha só, no recurso ele fala o seguinte: a despeito da decisão da DRJ, não apenas ignorou a verossimilhança entre o recibo de honorários carreados pela defesa e a situação dos autos, como indiretamente aduz que o documento seja falso, pois exige que a assinatura lá constante fosse do falecido patrono. E aí, tem o falecido patrono. É por isso que talvez tenha dado essa situação, viu, Paulo? Parece que o patrono faleceu, e aí ele não consta, obviamente, do processo judicial, né? Se quisesse, poderia ter constatado no cadastro contribuinte CPF lá. Você diz que de praxe, mas... aí aqui eu vou ficar com dúvida, porque eu realmente, se o patrono faleceu, vou ter que dar uma olhada aqui nessa prova aqui para poder... Eu passei batido nessa questão aqui. Então vamos fazer uma vista de mesa, né? Que aí você olha com calma. Pode ser, daí podemos trazer amanhã aqui? Pode ser. Tem que ser amanhã. Amanhã é sexta-feira, é o último dia. Pois é, porque eu falei amanhã para não trazer hoje no final do dia, presidente, porque senão de repente não, hoje não paga hoje não, e aí não. eu não vou conseguir fazer essa leitura mais com calma e que eu acho que seria preciso. É porque realmente ele traz várias informações aqui e eu passei batido nisso no voto. O recurso é longo e aí eu precisaria aqui pelo menos à noite aqui para poder olhar com calma, enfim. Tranquilo. Então eu tirei em vista em mesa, então. Tá bom. Próximo item ainda da pauta da manhã, 110, da doutora Letícia, Manuel Lourenço. Bom, eu tive um pouco de dificuldade de análise das provas, então eu vou ler a integralidade do meu voto. Nós vamos tratar aqui desse crédito tributário que eu indiquei nessa planilha, consta na descrição dos fatos e enquadramento legal, omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista. Aí o fiscal vem e fala que da análise das informações e documentos apresentados, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de 257 mil aproximadamente. Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto retido na fonte sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.319,63. Aí vem um enquadramento legal, vem uma complementação da descrição dos fatos. Omissão de rendimentos recebidos por decisão da Justiça Trabalhista, conforme demonstrado a seguir, 720.730 de rendimento tributável, sendo 587 líquido recebido, conforme extrato da Caixa, mais 129 aproximadamente
de imposto de renda retido na fonte, mais 4.281 INSS, que é igual a 720. Rendimentos tributados. Na impugnação, o recorrente suscitou em síntese reportando-se ao acórdão recorrido, ele falou na impugnação dele que não foi considerada despesas com a ação judicial necessários ao recebimento, que outra verba que a autoridade deixou de considerar para apurar a suposta diferença foi o valor recebido referente ao FGTS, que os valores pagos a advogados, peritos, contábil, judicial somam 237 mil, como discriminado na peça de impugnação. Também equivocou-se a autoridade fiscal quanto ao montante levantado conforme alvará judicial tal, cujo valor correto é 797 mil aproximadamente, e assim, o correto valor do rendimento a ser lançado na declaração é de 457.859,46 centavos, como demonstra, havendo então imposto a restituir no valor de 11 mil aproximadamente. Pede cancelamento da notificação fiscal, reconhecimento de crédito tributário em seu favor. O acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a impugnação sob os seguintes fundamentos: que, examinando a planilha juntada aos autos pelo recorrente, de folha 16, referente ao cálculo de atualização monetária e juros de mora, verifica-se que os rendimentos oriundos da ação trabalhista, processo tal, devidos no ano calendário de 2009, estão nela discriminados, sendo que aí fala que inicialmente, que não, vê-se então que não foram incluídos no cálculo do imposto apurado neste lançamento os valores correspondentes ao FGTS e respectivos juros moratórios situados na hipótese da não incidência, dada a natureza indenizatória das parcelas. Portanto, o total devido ao reclamante no processo era de 888 mil aproximadamente, sendo o valor a ser levantado líquido do desconto previdenciário e do desconto de imposto de renda, o de 757 aproximadamente, que pelo alvará tal de folhas 12, datado de março de 2009, foi liberado ao contribuinte, em março de 2009, a quantia de 801 mil aproximadamente, correspondente ao valor líquido devido, sendo que o alvará de folhas 155/2009 da mesma data foi determinado o recolhimento do imposto de renda retido da fonte e das contribuições previdenciárias. Verifica-se assim que o valor a ser considerado como devido ao contribuinte na ação era o de 939.630,36 centavos, fator de correção tal. Sustenta que o então impugnante se equivocou quando, em sua demonstração, partiu do valor recebido pelo alvará, porque do valor total devido, líquido, mais imposto retido, mais INSS, é que se poderia deduzir os honorários advocatícios / periciais para se obter a base de cálculo para apuração do imposto devido, sendo que do mesmo poderia ser deduzido o valor do imposto de renda retido da fonte, como previsto na legislação. Que do total devido ao recorrente na ação trabalhista, de acordo com a planilha de folha 16, tem-se que o total bruto em agosto de 2008 é de ordem de aproximadamente 888 mil, incluídas a parcela de FGTS, essa no montante de 102 mil aproximadamente. Assim, o montante devido a título de FGTS representa 11,59% do total, sendo que apenas 88,41% representam rendimentos passíveis de tributação. Quanto aos honorários advocatícios, aduz que do total de rendimentos recebidos, composto de parcelas tributáveis e isentas / não tributáveis, essas parcelas devem ser rateadas entre os rendimentos tributáveis e os isentos não tributáveis, podendo a parcela correspondente aos tributáveis ser deduzidas para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto.
Nesse sentido, como ficou demonstrado que a parcela indenizatória na ação trabalhista representa 11,59% do total recebido na ação judicial, conforme fixado na sentença, resta, portanto, como rendimentos sujeitos à tributação no ajuste, o percentual de 88,40% do total recebido. E aqui, a DRJ esclarece esse percentual aí em relação à parcela tributável e não tributável. Bom, assim, após o enfrentamento das questões e provas pela DRJ, o demonstrativo de apuração do imposto suplementar foi assim refeito pela própria DRJ. Aí ela colocou rendimentos tributáveis declarados, de aproximadamente 462 mil, omissão de rendimentos apurada, de aproximadamente 157 mil, total de deduções declaradas, 5.910, previdência oficial sobre rendimentos omitivos, nova base de cálculo apurada, de 614 mil aproximadamente, a alíquota de 27,5%. Parcela deduzir 7.955, o imposto calculado, o total de imposto pago declarado, de 128 mil aproximadamente, imposto de renda retido da fonte, aí vai indicando as outras rubricas aí, diretamente pela DRJ. Agora foi apresentado o recurso voluntário. E o recorrente está suscitando que a DRJ acabou por rever o lançamento tributário, sem competência para tanto, que dispõe competir aos delegados da Receita Federal do Brasil rever o lançamento, que a autoridade julgadora tomou para si tal responsabilidade, a saber, o impugnante alega que os cálculos efetuados pela autoridade lançadora não estão corretos e apresenta aquele que entende devido, mas ambos apresentam equívocos, de modo que deve ser buscado o correto valor que deveria ser declarado na declaração e oferecida a tributação, fecha aspas. É o excerto do acórdão da DRJ. Os números demonstrados no acórdão recorrido não têm a ver com o apurado na notificação de lançamento. O julgador pode concordar ou discordar, mas jamais alterar valores como fez, alterando o lançamento tributário como fez. Portanto, deixa eu alterar essa redação. Portanto, permanecem válidos os cálculos elaborados na impugnação, páginas 4 e 5. Quanto à parcela de honorários advocatícios, o valor considerado tributado pela DRJ não pode ser levado em consideração diante da alteração de ofício do lançamento, que a lei não faz distinção entre abatimento do honorário de parcelas tributáveis e isentos não tributáveis, sendo que o julgador não poderia fazer tal rateio. O cálculo do imposto deve considerar os meses a que se refere os rendimentos recebidos acumuladamente. É o relatório. O recurso da recorrente tem um ponto central. Teria a DRJ extrapolado sua competência decisória, substituindo a autoridade fiscal na atividade do lançamento tributário. Entendo que não procede, basicamente o recurso é esse. Ela bateu muito na forma que a DRJ expôs os cálculos que ela entende devido do lançamento. Entendo que não procede a tese recursal do recorrente. É que a atividade da DRJ cotejou 1, o lançamento tributário, 2, as razões de impugnação e 3, as provas juntadas aos autos pelo próprio recorrente. A lógica decisória do acórdão recorrido, a meu ver, encontra-se no documento de folhas 16 apresentada pelo recorrente. Então, o que eu entendo que a DRJ se pautou. Ela pegou aqui, eu colacionei aqui essa parte, está na página 5, em que é indicado por esse cálculo do próprio TRT, esses valores que eu entendo que a DRJ tenha se reportado. Ou seja, com base nesse documento, a DRJ entendeu dever incidir um imposto em base imponível, em tese diversa daquela indicada na atividade do lançamento.
Se essa cognição decisória lhe fosse vedada, limitada estaria a atividade julgadora, quando fundada em especial às provas dos autos. Essa parte aqui eu vou tirar do meu voto. Entendo que determinadas expressões, mas como afirmado, esse não é o caso. Eis que o acórdão recorrido cotejou as provas apresentadas nos autos, vindo inclusive a melhorar a situação fiscal do recorrente, apurando uma omissão de rendimentos a menor, de 157 mil aproximadamente, do que é lançada. Com efeito, para a atividade do lançamento, a fiscalização pautou-se pelos alvarás efetivamente recebidos pelo recorrente em sua conta corrente. Aí eu indiquei esse alvará de número 154, né, que foi feito ao pagamento ao Manuel Lourenço ou a seu advogado, a importância de 797 mil aproximadamente. Consoante a descrição dos fatos da autuação, já descrita nesse voto, a autoridade fiscal considerou que o recorrente havia recebido o valor líquido de 587 mil, tendo o rendimento tributável de 720.730,01. Uma constatação é que nesse valor líquido apurado pela autoridade lançadora já teria sido excluído o valor dos honorários, conforme documento de folha 5, em que o procurador do recorrente informa. Aí eu venho aqui e colijo uma peça do próprio recorrente, que ele indica aqui já os valores de honorários. Inegável que se trata de valor próximo ou acima identificado com aquele que cuida do lançamento. Ademais, o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que o valor do FGTS estivesse incluso no alvará de folhas 40, posto ser incompatível com a memória dos cálculos da ação trabalhistas, as folhas 16, com valores atualizados em agosto de 2008. De se registrar que o interessado apresentou o alvará de folhas 42, emitido em agosto de 2008, no valor de R$ 114.901,92, valor próximo ao que consta da referida memória dos cálculos referentes ao FGTS, permitido inferir que o FGTS foi pago em data anterior, em 2008, vide recibo de prestação de contas, as folhas 46, não integrando os rendimentos omitidos. Reitere-se por relevante que o rendimento considerado pelo fisco corresponde ao valor que foi creditado em conta do recorrente, já deduzido dos honorários advocatícios, dada a diferença de 210 mil entre o valor do alvará de 797.928,92 centavos e o valor do crédito em conta de 587. Ante ao exposto, afasta a alegação do recorrente de que a DRJ teria procedido a novo lançamento ou teria revisto aquele de ofício, ao alvedrio de sua competência. Conforme já sustentado, entendo que o lançamento tributário está correto, todavia, para não prejudicar a situação jurídica do contribuinte, afasta a possibilidade de reformatio impégios para manter o acórdão recorrido, eis que alterou favoravelmente ao recorrente a base de cálculo e cálculo do imposto de renda. Quanto à tese do recorrente de o cálculo do imposto deve considerar os meses a que se referem os rendimentos, por tratarem-se de rendimentos recebidos acumuladamente, não obstante a ausência de impugnação específica, entre parênteses, em sede da impugnação apresentada, por entender que possa ser uma matéria conhecida de ofício, é que acolho a argumentação do recorrente. Assim, no caso de rendimentos, embora em sede de recurso foi alegado. Assim, me parece que foi. Assim, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, entendo que o imposto de renda deve ser calculado de acordo
com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que deveriam ter sido pagos, sob pena de violação dos princípios da isonomia da capacidade contributiva, consoante o recurso tal. Registro ainda que o eventual direito creditório apurado em benefício do recorrente fica limitado ao valor da restituição pleiteada na declaração revisada. Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer que, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto de renda deve ser calculado de acordo com as tabelas vigentes e alíquotas vigentes à época em que deveriam ter sido pagos. Seu microfone está fechado, Sheila. Peraí. Ele tá, eu aperto, ele habilita, tá uma confusão aqui. Eu entrei e saí, internet caindo aqui, mas escutei o voto todo. Eu vou passar a palavra para o doutor Paulo. Eu só faço uma ponderação, que eu também admito apreciar essa questão, que foi aventada só no recurso voluntário, porque tem uma questão de ser uma matéria com uma jurisprudência vinculante, e foi pedido. Então, eu entendo que uma vez tendo sido pedido, não é questão de reconhecer de ofício, a gente está reconhecendo a pedido, entendeu? Então, eu faço só essa ressalva que, nesse caso, a gente não está tratando de ofício. Também concordo. Embora não esteja na impugnação, também a previsão eu vou alterar o recurso, né? Eu falei de ofício aqui, né, no voto, eu vou alterar isso porque foi pedido no recurso, não na impugnação, mas no recurso. Você falou, que possa ser uma matéria conhecida de ofício. Ok. Mais algum questionamento? Alguém tem alguma ponderação? Então, a doutora Letícia votou por dar parcial provimento para aplicar para que os cálculos, os rendimentos recebidos acumuladamente sejam calculados de acordo com as tabelas vigentes à época. Doutor João, como vota? Acompanhe. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Wesley, como vota? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Maurício? Eu acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Meu Word fechou com a ata. Na hora que eu ia proclamar o resultado. Tá uma maravilha, meu Word. Espero que tenha salvo. Só um pouquinho, tá, gente? Que o Word realmente tá devagar. Sei o que tá acontecendo aqui. Podemos aproveitar e fazer um intervalo? Eu quero proclamar antes, Wesley. Desculpa, presidente, Eu não proclamei. não me atentei. Não, eu vou ter que fazer todo o procedimento de gravação. Então, vou ter que colocar aqui de novo. Vou pegar aqui o resultado aqui, Letícia. Perdeu aqui a informação que eu já tinha colocado.
Consegui recuperar aqui. Todo desformatado, mas recuperei. Seu microfone está ligado, Wesley. Bom, itens... Tá dando, tá fechado. Eu te mutei. Eu que te mutei. Então, item 110, Manuel Lourenço. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para reconhecer, para que sejam aplicados... Para que o imposto de renda seja calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que deveriam ser pagos. Eu posso colocar de acordo com o regime de competência? Deixa eu colocar aqui, porque ficou grande, né? Então, item 110. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso, para que o imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente seja calculado observando o regime de competência. Então, esse foi o item 110. Eu vou encerrar a gravação.